Camaradas, meu nome é Sagran Carvalho, e este é o Café no Fronte, canal dedicado à história, política e cultura. Hoje falaremos de Roma, da Bretanha, mais precisamente, do ano de 83 d.C., ano em que aconteceu uma das mais celebres lutas na conquista romana das Ilhas Britânicas, a Batalha do Monte Graupius. Porém antes, peço que se inscrevam no canal, curtam e comentem. Ajudem-nos no crescimento deste trabalho. Muito obrigado e sejam bem-vindos. Agora, rumo à história. Homens do Norte. Esta é a aurora da liberdade para a Bretanha. Vamos lutar todos juntos. É um dia para heróis, e mesmo que você seja um covarde, lutar é a coisa mais segura a fazer agora. Por um momento, um sol pálido irrompeu pelo plúmbeo céu do norte, e a aclamação calou Cálgaco de novo. Ele ergueu a cabeça e urrou em desafio: ouçam-me! Vivemos no fim do mundo. Somos os últimos homens livres sobre a terra. Não há ninguém mais depois de nós, não há nada ali exceto rochas e ondas, e mesmo estas estão cheias de romanos. Não há como escapar deles. Roubaram o mundo, e agora vêm roubando tudo o que encontram pela terra, saqueiam até mesmo o mar. Se imaginam que você tem algum dinheiro, atacam-no por cobiça. Se você não tem nada, atacam-no por arrogância. Eles roubaram todo o Oriente e todo o Ocidente, mas ainda não estão satisfeitos. São o único povo da terra que rouba tanto ricos quanto pobres. Dão ao roubo, à matança e ao estupro mentiroso nome de governo. Criam a devastação e chamam-na de paz. Uma onda de gritos roucos e o som de pés batendo no chão e de espadas tirintando contra escudos engoliram o resto das palavras de Cálgaco. Sem que ninguém lhes ordenasse, os bandos de guerreiros começaram a avançar. Alguns pertenciam a grupos de uma centena ou mais liderados por conta própria. Dançando de empolgação, Cálgaco vestiu uma cota e seguiu seus homens. Começava a batalha. A menos de 1 quilômetro, os romanos aguardavam. Durante 6 verões, seu general, Agrícola, vinha procurando combate, avançando cada vez mais para o norte, queimando casas e campos cultivados dos bretões, incitando-os a tomar posição. E agora, em 83 d.C., conforme o outono se aproximava, ele finalmente conseguia o que queria: uma batalha. Seus homens eram em menor número, estavam distantes dos fortes e no limite de suprimentos, mas de qualquer modo tratava-se de uma batalha. Ele se deleitava com a situação. Agrícola havia disposto seus homens em 2 linhas, retas como réguas a despeito dos declives e concavidades do terreno. Destacados à frente iam os ajudantes, disputando o dinheiro e na expectativa do saque e da promessa de cidadania romana após 25 anos de serviço. Nesta campanha, a maioria eram germânicos, contratados ao longo das margens do Reno. Alguns iam montados em cavalos, dando cobertura aos flancos, mas a maioria seguia a pé, e não eram como os membros de tribos, brandindo espadas de lâmina larga, em pé, quase ombro a ombro. Carregavam dados e espadas curtas e pontiagudas, transpirando sobre os 15 quilos de cotas, elmos de ferro e escudos. Na segunda linha iam os legionários, cidadãos de elite com armamento ainda mais pesado, os melhores soldados do mundo. Dispensando seu cavalo, Agrícola tomou lugar à frente dos porta-estandartes. Como Agrícola esperava, a batalha não demorou muito. Os caledonios lançaram-se pelo vale, chegando tão perto dos romanos quanto ousavam e atirando lanças, para depois escalar a encosta de volta até o local seguro. Alguns homens de Agrícola caíam aqui e ali, feridos nas pernas não protegidas ou já mortos, mas o general aguardou. Só quando concluiu que o inimigo se concentrara o suficiente no vale para ter dificuldades em manobrar é que mandou os ajudantes avançar. Alguns caledonios viraram as costas e saíram correndo. Outros ficaram, procurando espaço para brandir com as 2 mãos as espadas de lâmina larga, traçando imensos arcos e esmagando a armadura, carne e ossos, cortando homens ao meio. Mas os ajudantes continuavam avançando, fileira após fileira, sob pesadas armaduras de metal, encurtando distância para impedir que os espaços guerreiros das terras altas usassem as armas de difícil manejo. Quase numa luta corpo a corpo, os romanos golpeavam seus escudos com bordas de ferro contra narizes e dentes, enfiavam as espadas curtas em costelas e gargantas e pisoteavam as vítimas na grama molhada. Jorros de sangue formavam camadas espessas de coágulo em suas cotas e viseiras, mas eles continuavam avançando,
deixando aos que vinham na retaguarda a tarefa de completar o serviço naqueles que ainda resistiam, estupefatos e feridos. Nenhum plano sobrevive ao contato com o inimigo, diz um ditado, e conforme as fileiras ordenadas que até então os mantinham imbatíveis começaram a se dispersar. Exaustos, encharcados agora tanto de suor quanto de sangue, foram desacelerando até parar. Em grupos de 2 ou 3 guerreiros, os caledonios voltaram-se com as espadas para defender seu território entre rochas e árvores. Durante minutos que pareceram durar horas, gritaram ofensas aos romanos e atiraram pedras e qualquer lanças que sobraram. Depois, conforme sua formação ficou mais firme, os mais valentes chegaram mais perto dos invasores. Mais e mais combatentes desceram correndo pelas encostas, animados, e se espalharam em volta dos flancos dos romanos. O avanço dos ajudantes precisou ser detido. Ao sentir que a maré mudava a seu favor, a cavalaria caledônia em pôneis sujos de lama forçou a retaguarda dos germânicos, espetando-lhes as pernas com as lanças, cercando-os e espremendo-os para que não conseguissem revidar. De outro lado do vale, Agrícola ainda não se movera, mas agora dava um sinal, e uma trombeta emitiu novo comando. A cavalaria auxiliar avançou, ecoando o tropel estrepitoso dos cavalos. De maneira implacável, como se fossem uma. A trombeta soou de novo, e os homens abaixaram as lanças. Soou uma terceira vez, e os cavalarianos incitaram os cavalos ao galope, com os joelhos apertados contra a barriga do cavalo. Estamos falando de 5 séculos antes do surgimento dos estribos. Eles inclinavam a cabeça contra o vento, com o sangue pulsando e o trovejar dos cascos preenchendo seu mundo enquanto berravam para dar vazão à raiva. Aqui e ali, grupos de caledonios viraram-se para lutar enquanto cavalarianos romanos partiam para cima deles pela retaguarda. Eram estocadas frenéticas, lança contra lança, conforme os romanos passavam céleres. Algumas vezes, cavalos batiam de frente um contra outro, derrubando cavalarianos e montarias, aos trambolhões, em meio a gritos e pernas e costelas quebradas. Mas, em sua maioria, os do norte fugiam, com um pânico cego que apagava qualquer pensamento, exceto de fuga. E, à medida que os homens em volta desapareciam de vista, a fúria escorria daqueles poucos que haviam ficado para defender o terreno, e então, largavam as armas e saiam correndo também. Um exército às vezes vira apenas uma turba. Ainda havia caledonios suficientes para repelir os romanos, mas com a total desorganização a esperança foi embora também. Por arbustos e riachos, pelas encostas do Monte Graupius, os cavalarianos romanos espetavam as lanças em qualquer coisa que se mexesse e pisoteavam tudo o que estivesse inerte. Quando as árvores davam cobertura, os caledonios se juntavam à sua sombra, com a esperança de que a tempestade romana passasse, mas os cavalarianos romanos, metódicos em meio ao caos, desmontavam, forçavam o inimigo a ir para o campo aberto e então retomavam a caçada. Os romanos continuaram matando até a noite cair. Segundo suas melhores estimativas, haviam massacrado cerca de 10.000 caledonios. Cálgaco provavelmente estava entre eles, já que seu nome nunca despontou de novo em nossas fontes. Agrícola, ao contrário, não teve um arranhão sequer. Apenas 360 ajudantes romanos haviam morrido, e, entre os legionários, nenhuma baixa. Na escuridão, conta-nos o historiador Tácito, os bretões dispersos, homens e mulheres juntos em um lamento, carregando seus feridos ou buscando sobreviventes, alguns fugiam de suas casas, e em frenesi chegavam a ateares fogo, outros preferiram se esconder, mas logo depois desistiam da ideia. Uma hora, começavam a elaborar planos, porém em seguida encerravam a reunião. Às vezes a visão dos entes queridos cortava-lhes o coração, mas era mais frequente levá-los à fúria. Vimos claros sinais de que alguns deles chegaram até a pôr fim à vida de mulheres e filhos, por piedade, ou algo do gênero. Por volta do nascer do sol, Tácito continua, um silêncio terrível se instalara por toda a parte. Os montes estavam desertos, as casas fumegavam à distância e nossos batedores não encontravam ninguém. Cálgaco estava certo, Roma fizera uma devastação e chamava isso de Pax, a Pax Romana. O inverno se aproximava. Com os inimigos batidos e o exército dispersado, Agrícola deixou os caledonios com seu sofrimento e dirigiu-se com seus soldados rumo às bases. Quanto mais marchavam para o sul, adentrando o território que Roma detinha havia décadas, menos a paisagem se parecia com terra devastada. Não havia ruínas queimadas nem refugiados passando fome, em vez disso,
Os romanos viam campos bem cuidados, cidades movimentadas e mercadores ansiosos para vender-lhes algo. Fazendeiros tomavam vinho produzido na região em taças importadas, e os antigos chefes militares bretões haviam trocado os fortes por luxuosas casas. Exibiam togas por cima das tatuagens e mandavam os filhos à escola para aprender latim. A Bretanha era romana. Camaradas, meu nome é Sagran Carvalho e este é o Café no Fronte, e se chegaram até aqui, peço então que se inscrevam no canal e curtam, comentem e compartilhem o vídeo para que o YouTube entenda que há relevância e o indique para mais pessoas. Peço também que se puderem ou quiserem contribuir com qualquer valor para o canal, o façam pelo QR Code disponibilizado ao lado. Desde já agradeço a atenção e desejo boas-vindas ao espaço deste caipira. Que Deus os abençoe e boa sorte a todos.